Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la enorme alegría y el honor de conversar nuevamente con alguien de este Brasil increíble, de este Brasil loco por el voleibol. Y me refiero hoy día, estoy con Mónica Rodríguez, una jugadora extraordinaria del voleibol playa, jugadora olímpica, medallista, y que está hoy día conversando conmigo. ¿Cómo estás, Mónica? Mucho gusto. É um prazer estar aqui conversando com você, Alfredo. Estamos bem, né? E é bom contar sempre e falar, né, para as pessoas que nos ouvem, como foi o início, né, do voleibol de praia no Brasil, né? Ninguém naquela época jogava na praia, era só lazer, né? Era fim de semana que as pessoas iam para a praia jogar. Então acho assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessas jogadoras que plantaram aquela sementinha ali, né? Porque se você me perguntar Uhum. por que você foi jogar o voleibol de praia, eu não tenho a resposta. A única coisa que eu tenho é que eu jogava na quadra, né? Até participei com o Xisto em 84 da seleção brasileira infanto, né? Que foi no Chile, Que foi com o né? Ortiz, Que foi em exatamente. Sim. Santiago, é. Enfim, joguei por vários clubes e enquanto eu estava jogando em noventa, Uhum. eu recebi um convite da Cláudia Lupion para jogar no Chile, que ia ter um torneio de vôlei de praia. Uhum. Então, nós treinamos um mês e fomos para esse torneio. E ganhamos, jogamos muito bem, né? Foi em Santiago também, esse torneio em 90. E depois outro em 91 em Vinha del Mar. Ok, E foi isso. E fantástico. aí eu voltei a jogar na quadra, num time aqui no Rio, que foi a Rio Forte, com o Marco Aurélio Mota, que era o técnico. Sim. E ia para a praia jogar com meninas que jogavam. E jogando esses dois torneios no Chile, eu me identifiquei com o jogo, com a regra, Sim. né? Era uma coisa que me encantava, as largadas do vôlei de praia, você colocar a bola por cima do bloqueio onde a defesa não está, você armar o seu time a cada ponto. Então, isso sempre me encantou. Então, esse foi um dos motivos que eu falei, eu vou para esse esporte. Perfeito. Não tem no Brasil. Não tem dinheiro, não tem campeonato feminino. Uhum. Como eu vou me sustentar? Perfeito. Então, eu vendia camiseta, short e biquíni na praia e treinava. E aí apareciam pequenos torneios que era uma medalha de prêmio, uma camiseta de prêmio, aí depois veio uma patinete. Enfim, não tinha dinheiro ainda. E no ano seguinte, em 92, o feminino passou a fazer parte, né, do circuito brasileiro. Os homens, eu acho que tinham 12 etapas e as mulheres passaram a ter 5 etapas. É. Então, esse foi um início. Temos também eu não sei se você conhece, o Fernando Tovar. Uhum. Tovar foi um diretor, foi quem nos acompanhou até na Olimpíada, mas ele também, antes de a gente ingressar no circuito brasileiro, ele fez umas copas, também poucas copas, mas foram super importantes para que a gente conhecesse Sim. o voleibol de praia, Certo. conhecesse melhor as regras, né, as condições climáticas, né? E a Adriana também tinha um convite para ir para São Paulo e não queria ir, então eu chamava ela para jogar na praia. E ela, não, vamos jogar essa, aí ela jogar. Aí teve um torneio, eu falei, vamos jogar. E aí jogamos. E aí ela foi também se encantando, ela também viu que nós fazíamos uma dupla diferente, Uhum. que eram duas meninas altas, Uhum. né? E que nós tínhamos tido uma base no voleibol indoor boa, tecnicamente disciplinar, né? Que isso é muito importante no voleibol de praia. Então, nós naturalmente formamos a dupla Uhum.
E, né, tivemos, né, bons resultados, e, enfim, e seguimos. E aí, quando em 94 nós fomos jogar uma etapa do Campeonato Mundial no Rio de Janeiro. Então, assim, só tínhamos 2 anos o voleibol de praia no Brasil, praticamente, principalmente o feminino, o masculino já Sim. tinha algumas etapas, mas o presidente do Comitê Internacional, Comitê Olímpico Internacional, veio aqui para ver essa etapa no Rio de Janeiro, e na época era o presidente da confederação, era o Nussmann, e ele fez um evento maravilhoso, grandioso, e foi um sucesso. E eu e a Adriana ganhamos. Aliás, minto, não ganhamos. Nós ficamos em segundo lugar fazendo a final com as americanas. Uhum. Né? E assim, a gente viu, né? Dá para gente treinar e melhorar. Então, esse foi assim, o início foi um início rápido, mas desafiador, mas que nos deu muita alegria, né? Só tenho boas lembranças e acho que podemos, né? É possível recomeçar, né? Então, as duas pararam, tínhamos salários, paramos de jogar indoor para ir para um esporte que não tinha nada e nós plantamos essa sementinha que virou, no Brasil, um grande sucesso e nas Olimpíadas é um esporte que acaba primeiro os tickets, né? Porque é um show, é uma coisa, uma vibração boa, né? Então, é praticamente isso até a gente chegar. E o voleibol de praia está na Olimpíada, vamos treinar para isso. Sí. Oye, Mónica, volviendo un poco hacia atrás, bueno, tú me contaste que jugaste en el Sudamericano en Chile, el 84, pero antes, ¿por qué jugaste voleibol? ¿Por qué elegiste jugar voleibol en el colegio? ¿Quién te invitó Colégio, en el sim, colegio? colégio. Eu estudei numa escola bilíngue, Uhum. em que a professora lá falava que eu tinha que jogar vôlei, que eu levava jeito para vôlei. Ela tinha sido jogadora de vôlei. Uhum. E eu fui ver, não tinha horário, então eu desisti. Quando eu fui para uma escola brasileira, aconteceu a mesma coisa. Uma professora de educação física jogando falou para o Jorge, que é o meu marido hoje, né, o Jorjão, para ir ver um jogo para, né, ver se eu tinha condição. Né? Eu não era boa assim, era na quadra para aquela idade, né, ir para o colégio, mas. E aí ele falou para eu ir para o Fluminense, onde ele coordenava, Uhum. e eu treinava de 2 às 10 da noite, 2 da tarde às 10 da noite. Porque ele falou que eu tinha que, em 3 meses, pegar uma seleção do Rio de Janeiro para jogar um brasileiro da minha idade. Então eu tinha que ir para fazer a Mirim, que é, né, Sí, los más chicos, los más pequeños. mais pequeno, para a técnica. Então Uhum. eu ficava na parede fazendo os fundamentos. Depois o infantil, depois o infanto, que era a minha idade, que era de 15 para 16, e depois o adulto, que Sim. ele dava treino, e eu sacava, eu pegava a bola, eu batia a bola, e todas eram jogadoras de seleção brasileira, Uhum. como Célia Garritano, a levantadora, Heloísa Roese, Regina Shoa, Sim. assim, grandes, e eu ficava com muita vergonha, porque eu era muito ruim, né? Mas foram grandes professoras também. Me acolheram e tinham muita paciência, né, de ensinar, de, né, dar dicas. Então, isso foi muito importante. Então, daí eu peguei essa seleção com o Marco Aurélio Mota também. Sim. E aí ganhamos, né? Eu Sim. joguei. E depois veio a convocação para a seleção brasileira, que o campeonato foi em 84 no Chile. Sí. Bueno, en esa época las mujeres adultas ya habían de muy alta calidad. Isabel, estaba Vera Moza, todas esas grandes, esas leyendas anteriores que jugaban muy, muy bien a nivel internacional. Entonces, Sí. claro, me imagino que tú entraste en una etapa donde había mucha calidad, quizás aún no había el boom en cuanto a auspiciadores para mujeres, porque los hombres ya estaban jugando, pero ya hubo un mundialito en Río, ya estaba Sim, Brasil, se sim. estaban volviendo locos con el voleibol. Isso.
Y ahí tú entraste bueno, en toda esa ola de empuje de voleibol, campeonatos, selecciones, que estaba recién contando con tus compañeras, con Eloísa, que fue la selección. Muy Eu bueno. joguei contra elas, Ujú, né? Eram adversárias, então nesse primeiro ano eu fazia parte desse time do Fluminense ujú, e jogamos a final brasileira contra a Super Gasbras, que tinha, né, a Heloísa Roese, a Isabel, Jaque. ya que sí. E no ano seguinte estávamos na Bradesco, Ujú, no time da Bradesco, jogando contra a Super Gasbras, que tinha lá também a Vera Mossa, a Dulce e a Jaque, ujú, né? Assim, as mais famosas, enfim. Então eram partidas assim muito lotadas, no Maracanãzinho lotado. E isso também me encantava, né? Então eu vi o masculino, sí, né? A Bradesco também tinha um time masculino maravilhoso, sí, que tinham outros, né? Como o Minas Tênis Clube, exacto. Xisto jogou, e a Pirelli, Pirelli, né? sí. E tinham, né, os jogadores da seleção brasileira, então a gente acompanhava, então era muito bacana. Então, Sí. esse universo do voleibol me pegou. Ujú, Eu realmente também sou apaixonada pelo esporte, acho o esporte belo, né, de se jogar, com as táticas, né, um balé, né, um jogo de xadrez, um balé. Então, me encanta muito também. sí. Oye, bueno, y ya nos contaste tu cambio al voleibol de playa, y lo que te encantó, lo que te gustó, el voleibol de playa, que en el fondo, pese a ser voleibol, es bastante distinto al voleibol de cuadra, porque eres dos personas, hay viento, hay sol, las reglas son distintas. Bueno, antes la cancha era igual de grande, ahora un poco más pequeña, pero también es un mundo diferente, un mundo, y que hoy día es enorme la cantidad de circuitos que hay, los campeonatos, los entrenadores. Me contaba hace poco Carol Solberg que uno no ve que detrás de ellas hay entrenadores, fisioterapeutas, masajistas, psicólogos, es un enorme grupo de gente que te está apoyando. ¿Cómo fue entonces cuando tú comenzaste a jugar voleibol playa? ¿Era igual? ¿Era menos gente? ¿Había Não tinha auspiciadores? No había ninguém, nada. Nada. nada, nada. Íamos jogar perto da Tia Leá, no posto 6, que era um ponto que todos os jogadores iam jogar nas suas folgas de quadra, né? Jogavam Bernardinho, Renan, quando estava no Rio, enfim, Badá. Todos esses jogadores jogavam na Tia Leá para brincar. Sí, E era ali que a gente ia jogar contra outras meninas que também iam jogar, né? Não tinha campeonato e a gente ia ali. E então, só depois desse campeonato mundial, em 94, que eu e a Adriana, a gente fez a final contra as americanas, a ujú, Carolyn Kirby e a Nancy Reno. E na final, elas sacavam viagem, que a gente nunca tinha visto na areia. Elas sacavam viagem no meio. Aí eram 2 sets de 12. Perdemos de 12-1. E eu, desesperada. Eu falei, não, a gente não pode perder de 1, não é possível, não é possível. Ajeitamos, fizemos um segundo set muito bom. Foi 12-10 para elas. ujú, Né? A gente ajeitou ali o passe do meio, que era uma novidade para a gente também. Eram duas meninas também altas que revezavam no bloqueio. Então, assim, elas foram essa referência de sacar no meio no voleibol de praia, que é uma coisa muito boa você saber sacar, né? É metade do ponto, né? E aí que nós decidimos, nós vamos ter que contratar um preparador físico primeiro. exacto. E aí a gente contratou o Alberto, que ele trabalhava na academia que a gente fazia musculação. Ujú, Depois, mais um pouquinho para frente, falou: agora nós temos que contratar um técnico. sí. E aí contratamos Mauro Maraciulo, Ujú, que está nos Estados Unidos e tinha feito aqui um trabalho com o Mirins, um bom trabalho de base, né? sí.
Enfim, e aí, depois disso, a gente evoluiu, mas a gente, basicamente, nós tínhamos um preparador físico, um técnico fixo, e meninos que jogavam contra a gente. Sempre jogamos com meninos. Perfeito. Marquinho, que trabalha como comentarista da Sport TV, foi nosso técnico, né, para a Olimpíada. E ele levava também os garotos que jogavam para jogar contra a gente. E a gente tinha psicólogo do esporte. Como o meu marido era da seleção brasileira do indoor, né, com o Bebeto de Freitas, essa geração de prata. E depois, como técnico, né, do feminino para a Seul, ele tinha conhecimento e tinha colocado uns profissionais da confiança dele, que tinham jogado com ele lá atrás, na época de colégio deles. Então, eles nos apoiavam. Era na amizade. Então, a gente tinha o João Olinto, que era o fisiologista do esporte. Tivemos o Evandro Mota, que recentemente trabalhou com o Jorge Jesus no Flamengo, que ficou conhecido, mas é uma pessoa que nos apoiou também. E fisioterapeuta tivemos alguns, como o Maurício Malta, que todos, né, já jogaram. E então, assim, o Jorge, né, nos indicava e a gente ia para consulta de 3 em 3 meses, fazer um acompanhamento, né, enfim, para melhorar, né, essa estrutura, mas ainda não tínhamos, financeiramente, ainda não éramos assim muito bem estruturadas, né? E nós seguimos assim. Então, depois viemos a ter um técnico, acho que fomos para a Olimpíada com o técnico e o preparador físico só, mais ninguém. Depois veio a ter um estatístico, mas a gente que via vídeo na televisão e armava, né, a maneira que nós íamos jogar, enfim. Então, assim, e depois foi evoluindo, né? Foi evoluindo depois. A Jaqueline e a Sandra vieram para o Brasil só em 94, né, para tentar a vaga olímpica também. Então, nós tínhamos boas adversárias. Isso também foi muito importante. E, ao longo desse período, no Brasil, as etapas do voleibol feminino faziam tanto sucesso que o NUSMA duplicou. Perfeito. Em 96, nós já chegamos a ter 16 etapas, tanto no feminino quanto no masculino, no Brasil, Incrível. fora as etapas do Mundial. Sim, incrível. Então, nós jogávamos muito, nós tínhamos muito prazer, nunca deixamos de jogar uma competição, eu e a Adriana, né? Graças a Deus, né, que a gente tinha um trabalho, como se diz, moderado, mas treinávamos muito, né, para que nós participássemos de todas as etapas. E eu acho que isso foi o ponto-chave para que o Brasil evoluísse tanto no voleibol de praia em comparação aos Estados Unidos. Sim. Que era o melhor. Eu jogava, né, tinha o campeonato lá há muito tempo. Sim. Então, era jogar. Nós passamos a jogar muito. E aí, todos no mundo queriam participar do campeonato no Brasil. Então, ficou um grande campeonato. E em 96, antes da Olimpíada, foi interessante que todos os campeonatos que nós jogamos, né, internacional, ou que a Austrália tenha vindo também para o Brasil, ficou a Jaqueline e a Sandra em primeiro lugar, eu e a Adriana em segundo lugar, e a Austrália em terceiro lugar. Todos. Né? E isso foi, assim, para alguns uma surpresa, né? Porque cadê os Estados Unidos, que tinham uma dupla em 95 muito forte, que ganhava de todo mundo. Não perdia para ninguém, que era a Nancy Reno com a Holly McPeak. Sim. Era uma dupla fantástica também. E, enfim, e aí né, fomos para a Olimpíada e foi assim maravilhoso, surpreendemos, né? Assim, alguns, né? E quase que a gente dá o bote na Jaqueline e a Sandra, né?
Sí. Bueno, el voleibol de playa, bueno, es muy antiguo. En Chile también siempre hubo voleibol de playa, pero era un juego, era diversión, no era algo establecido. Y la gente jugaba de 6 por lado, o a veces de 4 por lado, o 3 por 3. Era algo sin reglas, era diversión. Jugaba gente mayor, mixto, pero no era Isso. nada ordenado. Y en Estados Unidos, como dices tú, ellos fueron ordenando, armando campeonatos de 2 por 2, de 4 por 4, no sé, de 6 por 6, pero ellos tienen Isso, una 4 por forma 4 de era um organizarlo. campeonato fortíssimo nos Sí, Estados Unidos. muy fuerte. Yo también tuve la oportunidad de conversar con Lori Okimura, que ella es una alta dirigente en Estados Unidos, estuvo también en el nacimiento de hacerlo más profesional, donde entraron las empresas, Mikasa, ASICS, todas las grandes marcas de voleibol Todas. a auspiciar, a meter mucho dinero. Y en Estados Unidos, Sim. como dices tú, antes había un circuito muy grande, y no solamente en California, en todo Estados Unidos. Entonces uno Sim. desde Chile imaginaba que en Brasil era igual, pero tú me cuentas que fue un poco más lento y fue de a poco. Y hoy día, bueno, eh, la gente, los jóvenes pueden decir, voy a dedicarme a esto como una forma de vida, voy a vivir del voleibol, como jugador, como entrenador, árbitro, no sé, dirigente, y es Aham. una forma de vida, además que en Brasil está la ventaja del clima, pese que a veces hay frío, pero hoy día vemos también que hay voleibol playa en Suiza, que no hay mar, en Letonia, que es É frío, fantástico. Qualquer lugar. en cualquier lugar, es increíble. En cualquier lugar, en México hubo una copa hermosa en una arena de toros, Sim, ponen arena, es muy lindo. Entonces, el voleibol é. playa ha crecido muchísimo y bueno, y en el fondo, claro, tú tuviste esta etapa, entre comillas, inicial, jugaste los Juegos Olímpicos en Atlanta, que debe haber sido muy, muy potente porque para el voleibolista siempre los Juegos Olímpicos es la cima. A distinto el fútbol el olímpico no es tan importante, pero para el voleibol es muy importante. Sim. Entonces, además que para Brasil también, que ustedes aman el deporte en general y el voleibol también es muy, muy amado, tiene que haber sido también muy especial para ti. Además, quería también nombrar para la gente que quizás no sabe, pero tú jugaste con Adriana Samuel, que es hermana de Tandé, el gran Sim. jugador, campeón olímpico de Tandé. Entonces, está todo en familia. Era muy É. buena. Entonces, la dupla tiene que ser, como dices tú, muy, muy unida, muy, muy afiatada para jugar, para entenderse, porque no hay cambio. En el voleibol É de um playa casamento, es né? un É um casamiento, claro. casamento Exacto. sem sexo, né? Que a gente fala. Porque tinha anos que eu passava mais tempo com a Adriana do que com Claro, meu marido. exacto. É. E muito interessante que no Brasil, só depois de nós termos conquistado a medalha de Sí. prata, né? E a Jaque e a Sandra a medalha de ouro, né? Ujú. É que assim, nós também representamos, além do voleibol de praia, um novo esporte, as mulheres, a Sí, força das mulheres, né, de praticar um esporte. E tinha na época, né, o lance do feminino, jogar de biquíni, isso fazia muito sucesso também. también, es verdad. Sí, Também. sí. E no Brasil, a primeira escolinha de vôlei de praia foi minha e da Adriana, em 97. Mira, fantástico. Naquela época não existia escolinha de vôlei de Claro. praia, né? Ninguém podia começar na praia, Ya, mira. né? Então, e a partir dali que foram crescendo, crescendo. Hoje temos também o beach tênis, né? O beach tênis Sí, está sí. tomando conta aqui do Rio de Janeiro. O ¿cómo se llama el beach? El fuchivoli también. Está el fuchivoli. Futevôlei Hay, também. hay variantes, muchas, que la playa da para eso, porque es muy rica la Isso. Mas o beach tênis, eu jogo beach tênis, né? Eu playa. também fui a primeira pessoa da aula de beach tênis, Ujú. a primeira do ranking de beach tênis, porque eu já tinha parado de jogar, Sí, né? Vôlei, foi em 2012. E aí é um esporte que também agrega a família. sí. Então, e tem vários níveis, então todo mundo pode jogar, a criança, o menino, a menina, o pai, o avô. Então, isso fez com que também se tornasse um grupo social fazendo esporte. Isso também é interessante, né? Porque o voleibol
Ele precisa de algumas qualidades físicas Sí, sí. para que tenha um jogo direito, né? Todo mundo aprende, mas é mais difícil de jogar. Então o beach tênis aqui está uma febre. Sí, sí, verdad. Bueno, pero el voleibol playa, hay muchos casos de jugadores que no jugaron en la cuadra, en indoor, y fueron muy buenos. Y a veces Sim, van sim. jugadores muy buenos de cuadra a jugar en playa y no ganaban Não. siempre, porque Porque é es diferente. diferente, es otra É visión. muito diferente, é Sí. muito diferente, né? Então, no Nordeste, né, grandes duplas do Brasil, principalmente masculina, Ujú, né, eles não tinham um bom campeonato, né, indoor, ujú, e jogavam na praia. Então, vieram jogar muito bem. Eles sí, faziam isso também desde pequenos lá. exacto. Né? No fim de semana, aí passou a ter campeonato, viram uma oportunidade de ganhar dinheiro com o voleibol. Ujú, Né? Então, o Nordeste teve uma grande representatividade, principalmente no masculino, lá em 94, né, e tal. E aqui no Rio era ao contrário, né? Tínhamos grandes jogadoras, tanto na quadra quanto na praia. Aqui sí, virou uma sí, época, né? As pessoas, os atletas que tinham parado de jogar indoor, ujú, ali no juvenil, viram a possibilidade de continuar jogando, porque não exacto, eram tão altos, sí, porque já estavam meio parados, né? Mas o grande erro que aconteceu em relação aos grandes jogadores, né, de seleção brasileira, lógico que tem exceções como o Tandy, né, que é muito habilidoso, né? Mas de virem para a praia é a liberdade. sí, É um esporte mais livre. ujú, Livre no sentido de você que faz o seu horário. Né? O campeonato está ali, o seu horário de jogo está ali, seu horário de treino você vai estipular. ujú, Nós vamos para a musculação toda hora. E então é você com a sua parceira e o preparador físico e o técnico, mais ninguém. Sendo que, né, no vôlei indoor é um exército, né? Então é estipulado horário, lá vai todo mundo toma café, todo mundo vai de ônibus para lá, vai para cá. Então eu acho que eles achavam que ia ser mais fácil mm, o voleibol de praia e mais agradável. Mais agradável, com certeza, era, porque estava na praia, tinha essa coisa dessa liberdade. Porém, para você ser bom, você tem que treinar o dobro, sí, porque não tem substituição. Você exacto. tem que Claro, fazer no hay, preparo físico, exacto, muito preparo físico, para estar bem. sí, exacto. Né? E, então, se você quer ser bom, você tem que ter essa autodisciplina em que muitos não tinham, não Mm, tiveram. sí, Entendeu? Achando que só porque era bom lá ia ser bom aqui. Não aconteceu. Só aqueles que se dedicaram mesmo, que treinaram muito para essa nova adaptação, né? Porque é areia, é sol, é vento, que é muito difícil jogar no vento, requer um treinamento, e tudo isso você tem que estar bem fisicamente. Preparo físico no vôlei de praia é fundamental. así es. Oye, Mónica, y cuéntame, para ti, ¿cuáles fueron tus campeonatos más recordados o que tú recuerdas con más cariño? Porque a veces hay campeonatos que te juegas muy bien y no ganas, y a veces hay campeonatos que ganas y no quedas contenta, pero para ti, en lo personal, ¿cuáles son tus campeonatos más Eu recordados? tive uma etapa, então eu tive um período em 94 Ujú, em que nós fizemos França, Portugal, Japão, ujú, né? Eram 3 etapas seguidas. E eu e a Adriana ganhamos os 3 campeonatos. Sendo que a gente ganhou em Portugal, fomos comemorar. Fomos comemorar. Aí eu comi um risoto de camarão. ya. Tava ruim. Aí eu pedi para trocar. Trocou, tá melhor, comi, passei muito mal. Ujú, Eu tive uma infecção intestinal uf, em que eu passei mal, assim, muito mal. E fui tendo febre, tremendo, até o Japão, 12 horas de voo. mm, Chegando lá, desmaiei na escada rolante. Bum, caí. uf, Os japoneses pulavam por mim, assim. Aí a Jaque, que estava perto, me puxava. sí, E a Adriana já tinha saído até. Enfim, foi um campeonato
em que eu não sei como a gente ganhou, mas nós ganhamos, não tinha vantagem ainda, né? Então, esse campeonato, eu fiquei 5 dias sem levantar. Eu levantava, desmaiava. E Mira. fui jogar, não sei como. A Adriana ia com um saquinho de sal, de açúcar, para eu não cair no meio do caminho. Eu também, e todo mundo que estava perto de mim. E eu entrava lá, jogava, e com 42 graus no Japão, muito quente, Sim. em Osaka. E aí a gente ia jogar. A semifinal foi contra a Adriana Bea e Sheldon, 1h30 de jogo também. A Adriana Bea e Sheldon também já estavam chegando, né? Já estavam, era uma excelente dupla já. E assim, então esse foi um campeonato muito marcante de superação, né? De não abandonar a parceira. Então eu sempre tive isso, né? Eu vou dar tudo, o meu melhor Sim. sempre, Sim. né? E vou me superar, porque eu acho que é disso que o atleta, que faz a saúde mental do atleta, você está fazendo o que você ama, você treinar bem, né? Ter confiança e ter consideração com a sua parceira, porque somos só dois. Se eu toda hora, eu tô com a sinusite, não posso ir treinar. E aí, na Olimpíada, faço o quê? Não vou jogar? Então você tem que se acostumar a essa superação. Isso é no dia a dia. Se toda vez que eu ficar resfriada, que eu tiver febre, eu não for treinar, qual é a segurança desse time numa Olimpíada se acontecer isso? Não tem. Aí você fica inseguro. Será que ela vai jogar? Vão perder de WO? Então, isso assim foi uma constante na nossa dupla. Eu nunca, eu e a Adriana, nunca deixamos de jogar uma partida, um campeonato. Né? Às vezes machucada, às vezes não dava para ser melhor, mas participávamos. Sim. Estávamos lá. Então, isso foi bem bacana da nossa parceria. Né? Lógico que tem momento, a briga tem, é um relacionamento. Né? Eu era uma pessoa muito exigente, né? Com a minha dupla, com o meu time, comigo, com ela, e ela também, mas de uma outra forma. Mas, enfim, eu acho que foi uma grande parceira, uma grande amiga, é uma grande amiga, né? E que eu tenho um maior carinho, um maior amor, né? E por ter começado no voleibol de praia, ter tido esse, né? Deus me enviou, né, ali ela como parceira, né? E nós combinávamos muito no profissionalismo, que não existia, mas nós tínhamos dentro de nós. Isso é que foi muito importante, entendeu? Então, assim, eu realmente esse foi um. E lógico que é a Olimpíada, né? A Olimpíada é um torneio especial em que nós não vimos nada, não sabíamos que era a Olimpíada, nós sabíamos de treinar de manhã e de tarde, fazer os jogos, tudo. A gente não fazia nada, não conhecemos nada. Né? Só depois de ganhar medalha, fomos na lojinha da Vila Olímpica para comprar alguma coisa de Atlanta como recordação. Né? Então, assim, e ali encontramos o Oscar do basquete. E ele fala, né, ele fala assim: meu Deus, eu estou encontrando vocês, as primeiras medalhistas mulheres do Brasil, as primeiras medalhistas de prata do Brasil, mulheres. Né? E ele assim super emocionado, né? Foi também muito bacana, né? Encontrar com ele. Ele chamou atenção para isso, que a gente ali na hora tínhamos perdido um jogo. A gente não realizava tudo o que poderia, né? E ser a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica, as primeiras mulheres medalhistas de prata, já que a Sandra de ouro. A gente não pensou em nada disso, pensamos, acabamos de perder um jogo, não ficamos felizes, né? E depois, né, falavam para a gente começou a ter esse entendimento e ver, caramba, realmente não tinha nada e nós estamos nesse esporte. Hoje fizemos uma final brasileira aqui nos Estados Unidos. Isso foi lindo. Sim, sim. Né? Foi maravilhoso. E, enfim, hoje a Sandra, né, que foi a minha adversária, né, a vida inteira, é minha grande amiga, é super amiga, né? A gente faz parte do meu grupo de amigos, estamos sempre juntas. Enfim, então isso também são coisas que o esporte deixa, né? Porque ali tem a diversidade, né, o confronto e tudo. Acabou aquilo ali, para mim,
normal, são pessoas que eu falo normalmente. Eu não ficava com esse negócio que não pode falar porque é minha adversária, né? Sí. Eu não fazia isso. Então, assim, então fiz grandes amigas, a Adriana Bea e Shelda são as queridas, super amigas também. Então foram a Jaque, Isabel, Mm. né? Então, assim, foram pessoas assim super bacanas que eu não joguei junto, Mm. né? Mas que somos bem amigas e isso que eu acho bacana no voleibol de praia, no esporte, né? Em geral, você cultivar isso, né? Fora os amigos do mundo, né? Sí. Você tem carinho pelas pessoas que você conheceu, enfim. Então, Eso. assim, é muito bacana, é Sí. muito bacana. Eso es muy lindo. Bueno, lo que estábamos comentando antes de la entrevista fuera de cámara, es justamente eso que me ha pasado a mí, que he conocido mucha gente del voleibol y muchos de Brasil también, gracias a Xisto u otros amigos también que me han ayudado. Pampa me ha ayudado también, Giovanni, bueno, mucho, Alberto, Furtado, mucha gente me ha ayudado también a entrevistar más gente de Brasil, del voleibol. Y esto de la amistad del voleibol de toda la vida es muy cierto. Yo también tengo amigos chilenos de toda la vida que jugamos de niños en el colegio hasta el día de hoy, que a veces intentamos jugar, pero ya el físico no da, las lesiones es imposible, pero el voleibol tiene eso muy lindo. Y también mi intención al conversar contigo y mucha gente del voleibol es también transmitir que además de lo deportivo hay una parte humana, lo que tú comentas de tu amistad, Isso. tu relación con Adriana, con los entrenadores. También hay una relación constante también con los rivales, porque tú juegas con los rivales todo el año y los vas conociendo al final. Ya no son tus enemigos, son casi tus amigos. Não, e Entonces, é o voleibol de praia, assim como o claro, atletismo, né, esportes individuais, joga o exacto. Brasil contra Brasil, Sí, sí. né? No, No, outros esportes não, mas claro, pero por isso también, que ele é. claro, pero también conoce a las duplas, a las parejas de Estados Unidos, de otros países, porque son menos, son dos, y te ves todo el año. Entonces también se genera esa instancia de cercanía, que es muy lindo, y el deporte tiene eso. Bueno, Brasil también tiene eso de que tú también contabas que hoy día uno camina por Río en la noche y hay escuelas de voleibol entrenando en la noche con niños. Es increíble. Eso obviamente É. hace que también sean tan buenos en el deporte y el deporte sea algo tan fundamental en la vida de la gente. Así que para mí es muy, muy, muy emocionante, muy bonito conocer eso. Y quería un poco, para ir un poco cerrando esta conversación contigo, darte de nuevo las gracias, Mónica, porque hemos tenido unas pequeñas dificultades de tiempo, qué sé yo, de É, dudas, cerca, pero é, da lo é. mismo, da lo mismo. Feliz de conversar contigo, de conocerte, saber que fuiste de las más grandes del voleibol mundial de dupla, de playa, para mí es un honor. Darle también las gracias a Xisto, nuestro gran amigo Antonio Xisto, que siempre anda empujando, Sempre fica empujando. Dale, falando, dale, né? dale, es genial. É um Y nada, querido. es un tremendo. Y nada, mandarte un gran abrazo desde Chile a Brasil, un Brasil que yo quiero mucho, que es un Brasil que encuentro que es increíble como país, como gente y todo. Así que nada, desearte a ti mucho éxito en todas tus cosas, mucha salud, a ti y tu familia, y que, bueno, que estemos en contacto y sigamos conversando de voleibol. Sim, sim, com certeza. Isso é muito bom, né? Isso a pandemia nos deu também, né? Essa conversa pelas plataformas, né? Digitais, para que nós nos aproximemos um pouco, nem que fosse, né? Digital, mas é Así es, bacana, foi bacana isso, né? De a gente poder conversar com pessoas que estão em outros países, né? Em outros distantes, né? así es. E te agradecer, né, pelo convite, te agradecer pelo seu entusiasmo, pela sua paixão, né, que você leva para as pessoas, né, um pouco do seu sentimento, e com isso as pessoas passam a entender um pouco melhor o que é o esporte, e Exacto. principalmente o voleibol, né, e o Chile cresceu muito, né, no vôlei de Sí, praia também, né, sí, com os primos Grimaldi, né, sí. né, estão aí, estão jogando ainda. É uma dupla que já é conhecida, né, já foi há bastante tempo internacionalmente. Então isso assim também é bacana da gente ver outros países sul-americanos evoluindo, Ujú.
Muy né? bueno. Então, isso é bem bacana também. También. São os queridos também, né? E tem brasileiros aí, né? Como técnicos, Ujú. né? E também que jogaram lá atrás, foram dessa geração que começou o voleibol de praia, né? É o Paulão, o Garrido, Paulao, Eduardo Garrillo, exacto, né? son Garrido. también Eles fantásticos. começaram, eles eram dessa turma do Nordeste que foi Sí. muito bem na praia e não foi tão bem na indoor, né? Então eles também fazem parte desse início, Ujú. né, no masculino. Então, assim, é muito bacana, né, ter conversado com você. Também agradecer ao Xisto, né, que é um querido, está sempre procurando reunir, sempre Sí, procurando estar em contato com as sí, pessoas, todo, né? sí, E apesar do nosso tempo ser, né, difícil hoje em dia, mas ele consegue, né, sí, com aquele sorriso lindo, sí. né? Así es. Mas foi um maior prazer e eu torço pelo seu trabalho, que você continue levando as nossas histórias aí para os chilenos, enfim, para quem que você almeja, né? Enfim, que eu acho que é de grande valor, grande valor. Muito obrigada. Buenísimo.